A maioria das pessoas não percebe o exato momento em que para de pensar por conta própria. Não existe um aviso, não existe um alarme, existe apenas um clique silencioso, e quando ele acontece, a mente passa a repetir. Talvez a pergunta mais incômoda não seja quem está certo, mas outra, muito mais desconfortável. Em que momento você decidiu reagir antes de entender? Porque quase sempre não é uma decisão consciente, é um reflexo. E reflexos não pertencem a quem observa, pertencem a quem foi condicionado. Se você sair agora, nada de grave vai acontecer. Mas existe algo que você vai perder, não uma informação, e sim um padrão. E padrões, quando vistos uma vez, não podem mais ser ignorados. Nos últimos dias, um episódio aparentemente banal tomou as redes, os noticiários e as conversas informais. Um comercial, uma marca conhecida, uma atriz conhecida, uma frase curta, interpretada de formas opostas. O que era para ser apenas publicidade virou conflito. O que era entretenimento virou posicionamento. O que era ruído virou identidade. À primeira vista, tudo parece simples. Pessoas se sentiram atacadas, outras se sentiram representadas. Surgiram convocações de boicote, vídeos de protesto, comentários inflamados. Alguns jogaram fora produtos, outros defenderam a marca com a mesma intensidade. Em pouco tempo, o assunto já não era mais o comercial, era o que ele supostamente simbolizava. Esse é o ponto em que quase todos param, porque o que se vê na superfície é confortável. Há um vilão claro, há um lado certo, há um lado errado. A mente humana gosta disso, economiza energia. Mas há algo que quase ninguém pergunta. Por que uma frase tão curta foi capaz de provocar uma reação tão desproporcional? Por que um objeto cotidiano virou um estandarte ideológico? Por que pessoas que nunca pensaram sobre aquela marca passaram, de repente, a defendê-la ou atacá-la como se estivessem defendendo a si mesmas? Aqui começa a diferença entre reagir e observar. A maioria reage porque foi treinada para isso, não por maldade, não por ignorância, mas por hábito. A reação oferece alívio imediato, dá a sensação de pertencimento. Você escolhe um lado e por alguns instantes sente que está protegido dentro dele. Observar, por outro lado, exige algo raro: atrasar a resposta. E atrasar a resposta, em um mundo que premia a velocidade emocional, é visto quase como fraqueza. Quando surge uma polêmica, a reação padrão segue sempre o mesmo roteiro. Primeiro, alguém define o enquadramento. Isso é um ataque, isso é uma afronta, isso é um símbolo. Em seguida, o grupo adota essa leitura como verdade. Por fim, qualquer tentativa de nuance passa a ser interpretada como traição ou cumplicidade. Repare, não é necessário que o enquadramento seja verdadeiro, ele só precisa ser emocionalmente conveniente. É aqui que a contradição central aparece. As pessoas acreditam estar defendendo valores, quando na verdade estão defendendo a leitura que receberam. A maioria não reage ao fato, mas sim à interpretação do fato. E uma vez que essa interpretação se conecta à identidade, questioná-la passa a doer. Observe o comportamento, não os argumentos, mas os gestos. Quem reage grava vídeos impulsivos, usa frases absolutas, simplifica tudo. Quem observa fala menos, pergunta mais. Percebe que a intensidade da reação raramente é proporcional ao evento. Esse padrão não é novo. Ele se repete há décadas, séculos, milênios. Mudam os objetos, uma marca, uma fala, um gesto, mas o mecanismo permanece intacto. O ser humano responde com força quando sente que sua posição no grupo está ameaçada. E aqui surge uma distinção silenciosa, mas decisiva. Poder não é em reagir, está em compreender o jogo que provoca a reação. Toda vez que uma multidão se move na mesma direção, alguém definiu o trilho. Toda vez que uma discussão se torna binária, alguém ganhou o controle narrativo. Não é preciso mandar, basta enquadrar. A curiosidade verdadeira começa quando você percebe que ninguém precisou obrigar ninguém a boicotar nada. As pessoas se mobilizaram sozinhas, produziram conteúdo gratuitamente, amplificaram a mensagem, defenderam posições com o próprio tempo, energia e reputação. Isso não acontece por acaso. Ao longo da história, sempre foi assim. O controle mais eficiente nunca foi pela força direta,
mas sim pela leitura dominante da realidade. Quem define o significado dos eventos não precisa vencer discussões, apenas assistir enquanto os outros brigam. Há um erro comum que quase todos cometem: acreditar que poder é sinônimo de maldade. Não é. Poder é consciência de dinâmica, é entender como emoções coletivas se formam, como símbolos são criados e como narrativas se espalham. Quando você ignora isso, o custo aparece, aos poucos. Você reage demais, confia cedo demais, se expõe desnecessariamente. E ao longo dos anos, paga com desgaste emocional, decisões ruins e conflitos que nunca precisariam ter existido. Perceba algo sutil. Quanto mais alguém reage publicamente, mais previsível se torna. E previsibilidade é vulnerabilidade. Quem observa, aprende. Quem reage, se entrega. Talvez a pergunta correta não seja quem está certo nessa polêmica, mas outra bem mais desconfortável. Se eu consigo ser acionado tão facilmente por algo tão pequeno, o que mais pode me mover sem que eu perceba? Esse tipo de conhecimento não transforma alguém em manipulador, transforma em menos manipulável. E essa diferença muda tudo. Chegamos então a uma conclusão inevitável. O mundo não é movido apenas por fatos, mas por interpretações. E quem não aprende a reconhecer os mecanismos por trás dessas interpretações passa a viver em modo reativo, acreditando que escolhe quando apenas responde. Ignorar isso custa caro, não de uma vez, aos poucos, em decisões acumuladas, em conflitos repetidos, em oportunidades perdidas por não entender o jogo antes de entrar nele. Poder não é gritar mais alto, não é vencer discussões online, não é humilhar o outro lado. Poder é silêncio estratégico, é leitura fria, é saber quando não entrar. É perceber que, muitas vezes, a maior vantagem está em não ser arrastado. Quando você começa a enxergar o mundo por esse ângulo, certos livros deixam de ser vistos como polêmicos e passam a ser vistos como manuais de observação. Não porque ensinam o que fazer, mas porque mostram o que sempre esteve acontecendo. Algumas obras não prometem salvação, apenas clareza. E clareza, para quem sabe observar, já é uma forma de liberdade. Se essa reflexão fez sentido, talvez valha a pena continuar por esse caminho, em silêncio, no seu tempo, com atenção total. Há livros que não mudam quem você é, apenas revelam o jogo que sempre esteve em andamento. Nada mais precisa ser dito.